A chuva caía fina, riscando o vidro do carro como linhas de lápis em papel molhado. O portão de ferro da mansão Vargas se abriu devagar, rangendo, e um vento frio atravessou o jardim silencioso. Lá dentro, nenhuma luz parecia querer acender. Sofia Almeida desceu com sua mala pequena, segurando o casaco contra o peito. O motorista não disse nada. Apenas apontou o caminho com a cabeça. O som do motor se afastando ecoou no pátio vazio, e, de repente, o silêncio pareceu ainda maior. Um silêncio pesado, úmido, que grudava na pele. Ela respirou fundo. O ar cheirava a madeira encerada e flores que já tinham perdido o perfume. E por um instante, sentiu que aquela casa não dormia, apenas esperava. A porta principal se abriu com um estalo. Uma mulher idosa, de avental branco e expressão cansada, apareceu. Dona Mendonça apresentou-se sem sorrir. A nova funcionária, certo? Sofia assentiu. Pode me seguir. O corredor era longo, as janelas altas e fechadas. Cortinas pesadas escondiam qualquer traço de luz. Cada passo fazia o som ecoar, toque-toque, como se as paredes estivessem devolvendo a pergunta que ninguém fazia. Quem é você e o que veio procurar aqui? No fim do corredor, um homem de terno escuro observava tudo com os braços cruzados. Era Ramos, o administrador da casa. O tipo de pessoa que fala pouco, mas parece ouvir tudo. O Sr. Vargas não está, disse seco. As regras são simples. Cumpre os horários, não faz perguntas e... Ele olhou diretamente nos olhos dela. Nunca tire o aparelho auditivo do menino. Sofia apenas respondeu com um entendido. Mas dentro dela, uma faísca de curiosidade se acendeu. Subiram uma escada de mármore, onde os retratos da família olhavam em silêncio. Neles, um homem de sorriso fácil, uma mulher de olhos vivos e um bebê nos braços dela. A mulher era linda. O bebê parecia rir. Mas nos quadros mais novos, o homem estava sozinho, mais rígido, o olhar perdido. A senhora Marina faleceu no parto, murmurou Dona Mendonça, quase sem querer. Depois disso, a casa nunca mais foi a mesma. Sofia não respondeu. Guardou a informação como quem guarda uma ferida alheia. O quarto destinado a ela era pequeno, limpo e sem cor. Na mesa, um envelope com seu nome e uma rotina impressa em letras firmes. Horários, tarefas, refeições. Tudo cronometrado. Mas nenhuma linha falava sobre Léo, o menino que ela devia cuidar. Enquanto desempacava, ouviu vozes baixas no corredor. Quanto tempo você acha que ela aguenta? Disse uma voz. 2 semanas, talvez. Nenhuma dura mais que isso. Outra respondeu. Sofia fingiu não ouvir. Naquela noite, foi chamada para conhecer o menino. O quarto infantil ficava no fim do corredor, ao lado de uma janela fechada com trancas. A luz vinha fraca de um abajur azul. Dentro, brinquedos espalhados, mas todos pareciam novos demais, sem marcas, sem poeira nas bordas dos carrinhos, sem dedos infantis nas tintas. E lá, no meio do tapete, estava Léo. Tinha uns 6 anos, pele clara, cabelo escuro cortado curto. Os olhos, grandes, mas estranhamente vazios, como se esperassem um som que nunca vinha. Ele não reagiu quando Sofia entrou. Só continuou movendo as mãos num padrão repetido. Tocava a própria orelha, olhava para a boca dela e depois desviava o olhar. Sofia sentiu o coração bater mais devagar. Não disse uma palavra. Deixou a bolsa no chão e se sentou ali mesmo, no tapete, a uma distância que não ameaçava. Os joelhos dobrados, as mãos visíveis. O menino parou por um instante, curioso. Ela levantou a própria mão e tocou de leve a orelha, imitando o gesto dele. Depois abriu um pequeno sorriso, sem dentes. Só um gesto suave, um "eu te vejo", sem precisar dizer nada. Por um segundo, os olhos de Léo brilharam. Um lampejo pequeno, mas vivo. Ele voltou a olhar para o chão, como se quisesse se proteger do que acabou de sentir. Sofia respirou fundo.
Sabia o que era se sentir invisível. Nos dias seguintes, ela tentou entender o ritmo da casa. O café servido sem conversa, os passos medidos do pessoal, o som distante de um piano que ninguém tocava mais. Alexandre Vargas, o dono, raramente aparecia. Quando vinha, passava rápido, sempre de paletó, celular na mão, olhos voltados para qualquer lugar que não fosse o próprio filho. O menino olhava para ele com uma expectativa silenciosa, um olhar que doía. Ele não ouve, diziam todos. Nasceu assim. Mas algo na forma como Léo a observava fazia Sofia duvidar. Havia entendimento ali. Havia presença. Certa manhã, enquanto arrumava o quarto dele, encontrou um caderno de anotações esquecido sobre a cômoda. Eram relatórios antigos, datas, nomes de cuidadoras que vinham e iam. Cada página tinha um comentário. Comportamento agressivo. Crise sem motivo. Não responde a comandos. Nenhuma linha falava de ternura ou tentativa de compreensão. No fim, um relatório médico. Surdez congênita, uso contínuo do aparelho. Não remover. Assinado por Dr. Saldanha. Sem segunda opinião. Sofia passou os dedos sobre o papel e sentiu a raiva crescer como calor na nuca. Naquela tarde, decidiu tentar algo simples. Sentou-se com Léo novamente no chão e tirou do bolso uma pequena bolinha de borracha. Rolou devagar na direção dele. Ele não reagiu. Mas quando a bolinha bateu na perna dele, ele olhou. Ela rolou de volta. Ele hesitou e empurrou de volta para ela. Um jogo silencioso começou. Bolinha para lá, bolinha para cá. Nenhuma palavra. Só o som suave da bola no tapete. Era pouco, mas era vida. No dia seguinte, enquanto passava aspirador no corredor, Sofia o ouviu. Um som quase imperceptível. Um gemido ou soluço abafado. Ela desligou o aparelho. O silêncio ficou ainda mais denso. Seguiu o som até a brinquedoteca. Lá, encontrou Léo encolhido debaixo de uma mesa, os joelhos contra o peito, chorando sem som. Nas mãos, o pequeno aparelho auditivo. Ele o segurava como quem segura algo que queima. Sofia se agachou devagar, o coração disparado. Tá tudo bem. Sussurrou instintivamente, mesmo sabendo que talvez ele não pudesse ouvir. O menino levantou o rosto, os olhos molhados, as mãos trêmulas. Apontou para a orelha. Fez uma careta de dor. Depois apontou de novo para o aparelho e o afastou. Sofia entendeu. Sem dizer nada, imitou o gesto dele. Tocou a própria orelha, depois afastou a mão, fazendo uma expressão de incômodo. Léo ficou imóvel. Depois piscou, devagar. E por um instante, o choro parou. Sofia observou o que acontecia quando ele aproximava o aparelho da orelha. O corpo endurecia, os olhos se apertavam. Um pequeno tremor percorria os dedos. Quando o tirava, relaxava. Ela não precisou de explicações médicas para entender. Naquela noite, foi até a cozinha e procurou Dona Mendonça. Esse aparelho, começou. Você já viu o Léo reclamar? A mulher suspirou. Todos já viram. Mas o doutor disse que é normal, que dói no começo. E quem questiona, não fica. Sofia abaixou o olhar. Quem questiona não fica. Repetiu em voz baixa. Antes de dormir, sentou-se na cama com o aparelho nas mãos. O metal frio parecia pulsar. Do lado de fora, o vento batia contra as janelas, como se quisesse entrar. Ela olhou para o corredor escuro, e a única luz vinha de uma fresta sob a porta. Uma linha fina, amarela, cortando o chão do quarto. Sofia colocou o aparelho sobre a mesa, bem ao lado dessa linha de luz. Ficou observando o contraste, o escuro e o brilho. E pensou sem dizer em voz alta. Se essa casa fala, fala mentiras. O relógio marcava meia-noite quando ela apagou a luz. Lá fora, o vento parou, e o silêncio da mansão pareceu respirar fundo, como se tivesse percebido que, finalmente, alguém começava a escutá-lo. Amanhã nasceu cinza sobre São Paulo. O jardim da mansão ainda estava molhado da chuva da noite anterior, e um cheiro de terra úmida
entrava pelas janelas entreabertas. Sofia levantou antes do sol. Passou café na cozinha silenciosa, observando o vapor subir da xícara. Cada respiração era um preparo. O tipo de calma que vem antes de um mergulho profundo. O primeiro som que ela escutou foi o leve arranhar de um lápis. No chão da brinquedoteca, Léo desenhava círculos tortos num papel, concentrado, com a língua presa entre os lábios. O aparelho auditivo não estava. Estava em cima da mesa, como um pequeno animal morto. Sofia se abaixou perto dele, devagar. Pôs no tapete 4 objetos simples: uma campainha prateada, uma caixinha de música, um tamborzinho de brinquedo e um bloquinho colorido com guizos dentro. Ela respirou fundo e, em silêncio, começou o teste. Pegou a campainha, foi para trás dele e tocou bem de leve. Tilim. Léo virou a cabeça na hora. Sofia congelou, o coração subindo até a garganta. A campainha ainda vibrava na mão. Fez outro som, 2 palmas curtas. Léo reagiu de novo, dessa vez com um pequeno susto. Depois piscou rápido, como se tentasse entender o que tinha acontecido. Sofia sentou no chão, olhando para ele. Tentou disfarçar a emoção. Sentiu o ar pesado, o peito doendo de alegria e raiva ao mesmo tempo. Você ouve, não é, meu amor? Pensou, mas não disse nada. Para não assustá-lo, transformou tudo em brincadeira. Bateu no tambor e esperou. Ele olhou. Ela bateu de novo, e Léo começou a acompanhar o ritmo com as mãos. 1, 2, 3 toques. O quarto, que sempre pareceu frio, agora tinha som. Sons simples, humanos. Quando ele sorriu, foi pequeno, tímido, mas real. Sofia engoliu o nó na garganta e deixou que a brincadeira continuasse até o riso dele preencher o ar. Depois, anotou tudo em seu caderno. Hora, distância, reação. O papel ficou manchado pelo café que tremia em suas mãos. Naquela noite, não conseguiu dormir. O vento balançava as cortinas e o barulho do relógio parecia bater dentro do peito. Abriu o notebook e pesquisou o nome gravado no aparelho: Biosintec. Os resultados eram poucos e estranhos. Fóruns antigos, mensagens apagadas, menções a testes experimentais em crianças com perda auditiva. Nenhum site oficial. Nenhum telefone. No meio da madrugada, ligou para um número salvo há anos. Helena Torres, amiga de infância, hoje médica pediatra e diretora de um hospital infantil. Sofia? A voz veio sonolenta. Está tudo bem? Sofia hesitou. Depois contou tudo: o menino, o aparelho, a dor, os sinais. Mandou uma foto do dispositivo. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz firme da médica. Isso não é um aparelho auditivo comum. Veja, esses fios laterais, esse chip, parecem emissores. Não amplificam som, Sofia. Interferem nele. Sofia ficou muda. Quero dizer que ele pode nunca ter sido surdo, completou Helena. Mas só uma avaliação vai confirmar. A ligação terminou, mas o som das palavras ficou preso no ar. Na manhã seguinte, o ar da mansão parecia diferente. Sofia percebeu olhares, longos demais, desconfiados demais. Ramos, o administrador, agora a seguia com os olhos por cada corredor. Uma das chaves de limpeza desapareceu. Quando tentou abrir o armário de materiais, estava trancado. À tarde, um papel foi deslizado sob sua porta. Você está indo longe demais. Pare agora. Ela respirou fundo, rasgou o bilhete e jogou fora. Depois pegou o celular e fez cópias digitais de todas as suas anotações, enviando para o e-mail de Helena e para uma pasta secreta na nuvem. Às 5 da tarde, foi até a sala onde Léo costumava desenhar. O menino estava sentado no chão, o sol batendo de lado no rosto dele. Parecia calmo. Sofia se ajoelhou e abriu o caderno de desenhos dela. Na primeira folha, fez um esboço rápido. Uma orelha com um X vermelho em cima. Léo olhou. Demorou uns segundos, depois apontou para a orelha dele, depois para o X e finalmente para ela.
Sofia assentiu, emocionada. Tocou o peito dele com a mão aberta e depois o próprio peito. Um gesto simples, eu te entendo. Ele respondeu, colocando a mão pequena sobre a dela. O silêncio daquele gesto disse tudo. Nos dias que seguiram, a tensão na casa cresceu. As funcionárias cochichavam. Dona Mendonça tentava avisá-la com o olhar, sem palavras. Uma noite, a mulher foi até o quarto de Sofia com um cobertor nas mãos. Fizeram o mesmo comigo quando tentei falar do menino, murmurou. Disseram que era perigoso questionar, que quem questiona não fica. Sofia tocou o ombro dela com cuidado. A senhora ficou. Por medo, respondeu. E medo é o pior tipo de prisão. Naquela madrugada, Sofia escreveu no caderno: não vou embora, nem com medo. 2 dias depois, Helena ligou de novo. A voz dela estava tensa. Pesquisei mais. Esse médico que assinou o diagnóstico do Léo, Saldanha, ele participou de ensaios clínicos da Biosintec. Diagnósticos falsos, Sofia. Usavam crianças para testar protótipos. Sofia sentiu o estômago virar. Então ele sabia? Sabia. E talvez o pai também não tenha questionado nada. Ela desligou o telefone, as mãos tremendo. Na tarde seguinte, o destino fez o que sempre faz. Empurrou tudo para o limite. Sofia e Léo estavam sentados no tapete, brincando de construir torres de blocos coloridos. O sol da tarde entrava em filetes pela cortina, iluminando o pó no ar. O menino ria. E foi nesse instante que a porta se abriu. Alexandre Vargas apareceu, de terno, expressão dura. Havia voltado de viagem mais cedo. Os olhos dele pararam no aparelho em cima da mesa. Depois, em Sofia e Léo, brincando sem ele. O que está acontecendo aqui? A voz dele cortou o ar como faca. Sofia tentou se levantar. Senhor Vargas, por favor, eu posso explicar. Está demitida, ele interrompeu. Agora. Léo congelou. As mãos paradas a meio caminho do bloco. Os olhos arregalados. Sofia olhou para ele, tentando sorrir. Mas a voz saiu falha. Vai ficar tudo bem, pequeno. Pegou sua bolsa sem discutir. Passou pelo corredor ouvindo o som do próprio coração e dos passos ecoando. Toque, toque, toque. Como se a casa estivesse batendo junto. Na porta, parou por um instante. Chovia de novo. Um vento frio varreu o hall. Dentro, Léo correu até a janela. Encostou o rosto no vidro e soprou, formando uma mancha de vapor. Do lado de fora, Sofia olhou para cima e viu o desenho da palma dele contra o vidro. Pequena, perfeita, úmida. Entre eles, o vidro embaçado. Entre eles, o mundo. Sofia ergueu a mão e tocou o próprio reflexo. Por um segundo, parecia que os dois se tocavam de verdade. O carro chegou. Ela entrou sem olhar para trás. Mas lá dentro, no silêncio do banco traseiro, pensou nas palavras de Dona Mendonça. Quem questiona, não fica. E pela primeira vez, entendeu o contrário. Ela ficaria. Não na casa, mas na luta. Porque agora ela sabia o que ninguém mais tinha ouvido. O menino ouvia o mundo. E o mundo é que tinha escolhido ficar surdo para ele. Do outro lado da janela, uma luz se apagou. Mas, em algum lugar dentro dela, outra se acendeu. A noite caiu grossa sobre São Paulo. O teto do quarto do hotel refletia uma luz fria, e Sofia Almeida encarava o ventilador parado, como quem olha um relógio sem ponteiros. O celular virado para baixo vibrava às vezes, notificações vazias. O corpo cansado, a cabeça acesa. Quando fechava os olhos, via o mesmo quadro. As mãos do menino paradas no ar, a porta abrindo, a voz dura. Está demitida. O eco da palavra não acabava nunca. Ela sentou na beira da cama e abriu o caderno. As páginas cheiravam a café seco e pressa. Releu suas anotações, campainha, palmas, tambor, o olhar de Léo virando na hora, e sentiu o impulso de ligar para alguém. Para quem? A resposta veio sozinha. Helena. Mensagem curta. Tô fora da casa, mas não acabou.
O cursor piscou um tempo. Depois, outro texto. Se ele ouve, a gente prova. Na mansão, a mesma noite tinha outro ritmo. O relógio antigo do corredor batia com teimosia. Alexandre Vargas caminhava sozinho no escritório. As mãos pesadas, a gravata torta, o nó no peito de quem não sabe por onde começa a culpa. O aparelho auditivo de Léo estava em cima da mesa, frio, pequeno, com uma luz minúscula que piscava a cada tanto. Parecia um bicho que dorme de olhos abertos. Alexandre ficou olhando como se esperasse que o objeto respondesse alguma pergunta. Não respondeu. No quarto do menino, o abajur aceso derramava uma meia luz amarela. Alexandre ficou de pé, sem coragem de romper o silêncio. Depois, foi até a prateleira e pegou uma caixinha de música velha, pintada de azul. Tinha sido de Marina. Deu corda. A melodia saiu tímida, meio desafinada, e atravessou o ar como um fio. Na cama, Léo mexeu a cabeça. Primeiro um pouco, depois mais. E então se virou para o lado da música, como se algo finalmente estivesse em lugar certo. Alexandre engoliu seco. Aproximou um chocalho infantil. Tocou de leve. O menino reagiu. O peito de Alexandre desaprendeu a respirar um segundo. Ele testou a própria voz, num sussurro que quase não se ouviu. Léo. O menino abriu os olhos e procurou a origem do som. Achou o pai. Ficou olhando. Não havia medo, só espanto. E uma pergunta antiga, sem palavras. O empresário sentou no chão, as costas encostadas na cama. As mãos não sabiam onde pousar. Chorou como quem pede perdão e não sabe por onde. E pela primeira vez em muito tempo, a casa escutou um choro que não era de criança. Um choro que dizia: eu vi. Às 4h12, o celular de Sofia tocou. O número apareceu na tela e ela sentiu o mundo afundar 1 centímetro. Sofia. A voz de Alexandre parecia outra, áspera, cansada. Eu vi. Você estava certa. Preciso de ajuda. Ela demorou 1 segundo para falar. Então vamos começar pelo certo, disse baixo, segurando o tremor. Sem show, sem improviso. O foco é o Léo. O que eu faço? Primeiro, desligar e afastar o aparelho. Segundo, avaliação com a Helena. 2, se possível. E, respirou, a gente documenta tudo. Cada reação. Cada teste. Às 8 da manhã, Sofia passou pela guarita como quem não tem tempo para ressentimentos. Ramos observou da varanda com os braços cruzados, tentando ler o que não estava escrito. Dona Mendonça abriu a porta depressa, os olhos marejados, e sussurrou graças a Deus, que parecia escapar sem permissão. Na biblioteca, as cortinas foram erguidas e a luz da manhã acendeu a poeira no ar. Alexandre empurrou caixas de arquivos como quem empurra um passado que sempre adiou ler. Sofia abriu uma a uma. Relatórios, atestados, recibos, e-mails impressos. O nome Saldanha aparecia como um carimbo maldito. Em 2 pastas havia ordens em negrito. Não remover o aparelho em hipótese alguma. Por quê? Alexandre perguntou mais para si. Por que ninguém questionou? Sofia marcou papéis com post-its. Penteou as folhas com dedos firmes, como quem organiza a respiração. Porque é mais fácil calar um menino do que calar um médico, respondeu, sem olho no olho, para não quebrar o homem mais do que ele já estava. O telefone de Helena tocou em viva voz. Voz segura, sem floreio. Avaliação marcada para aquela tarde em um hospital parceiro, com fono, otorrino e técnico. Sofia levou o celular à janela e leu o checklist de Helena 2 vezes. Voltou com um plano. A partir de agora, a gente transforma a casa em ambiente de prova. Nada invasivo. Brincadeira com sons, sinais simples. Documenta. E o Léo no centro de tudo. No começo, Léo estranhou Sofia de volta. Meio pé atrás. Ela entendeu. Se ajoelhou no tapete, mostrou a palma da mão, esperou. Alexandre ficou um passo atrás, grande demais no próprio terno, pequeno demais no próprio arrependimento. Assim, Sofia disse em voz baixa para os dois.
Fez o sinal de sim, depois de não, depois de mais, depois parar. Devagar, Léo repetiu, ainda desconfiado. Alexandre tentou, errou. Léo riu. O riso dele quebrou um gelo de meses. O pai riu junto, envergonhado de rir tão fácil. Sofia, sem olhar para eles, anotou. Responde ao humor, aproximação respeitando o tempo, contato visual melhora com ritmo. Ramos passou de novo pelo batente. Prendeu-se um segundo a mais do que o aceitável. Anotou algo no bloco e foi embora. À tarde, a ida ao hospital foi discreta. Carro simples, boné no pai, moletom no menino. Helena esperava na entrada de serviço, prancheta em mãos, jaleco sem crachá exposto. O corredor cheirava a álcool e amassando o lanchinho dos técnicos. A fono brincou de esconde-esconde de sons. O otorrino trouxe gráficos. O técnico regulou equipamentos que não prometiam milagres, só método. Resultado preliminar. Respostas auditivas presentes sem o dispositivo estranho. Reações claras ao agudo, mais lentas ao grave. Nada que justificasse um rótulo de surdez congênita profunda. Nada que justificasse dor. O relatório parcial apontava interferência externa possível no processamento auditivo. Em bom português, alguém bagunçou a escuta dele. Sofia fotografou tudo, cada assinatura, cada carimbo. Na volta, no semáforo da esquina, ela viu de relance um carro preto parado do outro lado da rua. Um homem de terno dentro, vidro escuro, só um perfil. A memória picotada trouxe uma imagem. A troca de uma pasta, dias antes, na lateral da mansão. O mesmo corte de cabelo. O mesmo jeito de não pertencer à calçada. Sentiu a nuca arrepiar. Apertou o braço de Alexandre de leve. Ele entendeu sem pergunta. De noite, o e-mail de Helena chegou com anexos que pesavam mais do que megas. Cópias de artigos arquivados, cartas de advertência do conselho, uma investigação antiga. O nome Biosintec vinha atado a acusações de ensaio mal conduzido, perdas de dados, sumiço de prontuários. Saldanha aparecia como autor e consultor. As datas batiam. O endereço, quase. O traço, inteiro. A gente vai levar isso para a investigação criminal, Alexandre disse, dessa vez como quem sabia onde pôr os pés. Eu marco. Eu pago. Eu fico na frente. Mas... E a voz quebrou. Me diz que você fica pelo Léo. Sofia não prometeu com palavras. Foi até a cozinha, pegou um copo de água, voltou e pousou na mão do menino. O menino bebeu e encostou sem querer no ombro do pai. Ficaram os três por um instante no desenho simples de uma família que ainda não sabe que já é. No dia seguinte, o que era privado ganhou fresta. Uma promotora federal ouviu o caso, pediu sigilo, abriu procedimento. Computadores foram clonados, e-mails antigos, vasculhados. Em poucos dias, outras famílias apareceram com histórias parecidas, diagnósticos apressados, dispositivos milagrosos, dor que ninguém levava a sério. Saldanha tentou voar. Foi parado num aeroporto menor, às pressas, com uma mala leve demais para quem diz não estar fugindo. Enquanto a cidade fervia por dentro, a casa aprendeu outro som. A rotina virou sala de aula íntima. Cartões com figuras, palmas que viravam código, música baixa sem truque. Às vezes, Léo chegava perto de Sofia e pousava a testa na dela, de olhos fechados. Era um abraço que não pedia licença. Outras, era com o pai. Mão pequena em mão grande, o desenho de uma confiança ainda rascunho. Ramos seguiu uma tarde até o portão. Cochichou com o motorista de terno e voltou mais inquieto do que estava. Ao passar por Sofia, deixou cair um aviso. Cuidado com quem você confia. Era ameaça, ou quase um pedido de desculpa. Ela preferiu ouvir como alerta. Mais tarde, na biblioteca, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O telefone de Alexandre tocou. A imprensa queria manchete. Ele respirou, disse não, desligou.
E do corredor veio um som quase imperceptível. Uma risadinha de Léo, dessas que explodem sem querer. Sofia olhou para a porta. O menino brincava com um carrinho que fazia barulho de motor. Ao ouvir o vrum, virou e procurou de onde vinha o som. Não do carrinho, mas do pai, que imitava mal e ria da própria vergonha. Sofia encostou na estante, sentindo as palmas das mãos encontrarem a madeira morna. Anotou mentalmente. O riso dele reconhece o riso do pai. Um reconhecimento que nenhum laudo entrega. Naquela madrugada, a casa dormiu. Não aquela dormência antiga, fria, um sono com temperatura certa. O corredor estava escuro, os retratos pareciam menos duros. Sofia saiu do quarto devagar, pés descalços no carpete. Parou na porta do quarto de Léo. Lá dentro, o abajur desenhava um círculo de luz suave. O menino respirava fundo, pausado. Ao lado da cama, numa poltrona, Alexandre dormia torto. O terno pendurado na quina, a cabeça de lado. Havia um cansaço novo nele, o cansaço de quem fica. Sofia ficou um tempo ali, quieta. O som da respiração de Léo enchia o quarto. Inspirar, expirar. Como o mar baixinho. Como quem devolve à casa o que a casa tirou dele. Som que não dói. Ela fechou a porta com cuidado. E no corredor, entendeu a coisa simples e enorme que muda tudo. Quando alguém finalmente escuta, o silêncio perde o emprego. O sol de fim de tarde entrava pela cozinha da mansão, colorindo as paredes de dourado. O cheiro de pão de queijo recém-saído do forno misturava-se com o som leve de risadas vindas da sala. Era um som novo, frágil ainda, como quem aprende a caminhar depois de muito tempo parado. Sofia Almeida virou a cabeça e sorriu. Léo estava sentado à mesa, o rosto iluminado, concentrado em passar manteiga no pão. A cada movimento, o pai o observava de perto, não para corrigir, mas para participar. Alexandre Vargas, o homem que um dia acreditou que controle era o mesmo que cuidado, agora só queria estar ali. "Quer mais suco, campeão?" perguntou voz tranquila. Léo ergueu os olhos. As mãos hesitaram sobre o copo. Por um instante, pareceu que ia só balançar a cabeça. Mas em vez disso, abriu a boca devagar. "Má, má." A palavra veio torta, cortada. Sofia, que secava a louça, congelou. A toalha caiu no chão. Léo tentou de novo, os lábios tremendo. "Mamá." O som saiu inteiro. O tempo parou. Alexandre olhou para o filho, depois para Sofia. Ela não reagiu logo. Parecia que o coração precisava lembrar como batia. "Eu ouvi isso mesmo", murmurou ele. Sofia se ajoelhou ao lado de Léo, os olhos marejados, as mãos tocando o rosto do menino. "O que você disse, meu amor?" repete. Léo sorriu, encostando a testa na dela. "Mamá." Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Não corrigiu, não explicou. Apenas o abraçou com força. Aquele som, simples e curto, era o maior milagre que a casa já tinha ouvido. Do outro lado da janela, o vento mexeu as cortinas, e o mundo, por um instante, pareceu limpo. Os dias seguintes foram como o nascer de um novo idioma dentro da casa. Léo repetia sons, palavras pequenas. Inventava gestos para o que ainda não conseguia dizer. Sofia anotava tudo num caderno com a letra inclinada e redonda. Hoje ele riu quando errei o sinal de girafa. Reconheceu o som da água. Cantou o fim da música sozinho. Alexandre assistia a tudo com um misto de deslumbramento e culpa. Às vezes, no meio das brincadeiras, o olhar dele se perdia num ponto distante, talvez em tudo o que tinha deixado passar. Sofia percebia, mas não interrompia. Sabia que o perdão é um bicho que só vem quando a gente para de caçar. Certa manhã, ele entrou na cozinha de camiseta e calça de moletom. Coisa rara. "Café?" perguntou servindo para ela antes de servir a si mesmo. Sofia aceitou, surpresa com o gesto simples. "Achei que o senhor não parava nem para respirar." Ele sorriu de lado. "Tô aprendendo."
O som de passinhos ecoou no corredor, e Léo apareceu com o pijama amassado, os cabelos em pé. Alexandre se abaixou na altura dele, olhou nos olhos e perguntou devagar: "Dormiu bem?" Léo respondeu com o sinal que Sofia ensinara. Duas mãos abertas sobre a bochecha, cabeça inclinada. O pai tentou imitar. Errou o movimento. Léo riu. Sofia riu também. E sem perceberem, estavam os três rindo juntos, de um erro bonito, de um começo que não pedia desculpa. Naquela semana, o processo contra a Biosintec ganhou manchetes discretas, depois grandes. Médicos investigados por implantes ilegais em crianças. Empresário denuncia uso indevido de diagnósticos falsos. Alexandre foi chamado para depoimento. Sofia o acompanhou. Na sala fria do fórum, a promotora pediu detalhes. Ele respondeu com calma, mas a voz quebrava em certos trechos. Principalmente quando falava da primeira vez em que ouviu o filho reagir ao som. Sofia observava tudo da cadeira ao lado, mãos cruzadas no colo. Quando ele terminou, ela percebeu que o silêncio que se seguiu não era de constrangimento, era de respeito. Lá fora, os repórteres se aglomeravam, microfones erguidos. Um perguntou: "O senhor quer justiça?" Alexandre respirou fundo e respondeu: "Quero dignidade, para ele e para todos os que foram calados." Sofia apertou o braço dele discretamente. Pela primeira vez, ele não parecia o homem de capa de revista. Parecia só humano. Com o tempo, veio o que nenhum processo pode dar: paz de rotina. As manhãs tinham cheiro de café fresco, desenhos espalhados pela mesa, e o som, aquele som leve e cheio de vida, ecoando pela casa. Dona Mendonça voltara a cantarolar baixinho enquanto limpava. Os funcionários andavam sem medo de pisar forte. Até os quadros na parede pareciam menos sérios. Léo fazia terapia com fonoaudióloga e uma terapeuta ocupacional que Sofia escolheu pessoalmente. Voltava das sessões cansado, mas feliz. A primeira vez que desenhou 3 pessoas de mãos dadas, Sofia segurou o desenho com tanto cuidado que ele quase virou uma oração. À noite, às vezes, ela se pegava olhando os dois dormindo no sofá. Pai e filho abraçados, cobertos com a manta azul que ela mesma dobrava toda manhã. Era nessas horas que entendia. Às vezes, o destino não pede licença, mas compensa com ternura. Meses depois, uma fundação foi criada. O nome: Instituto Marina, em homenagem à mãe que Léo não conheceu, mas cuja melodia embalava o novo começo. A missão: reavaliar diagnósticos infantis e oferecer apoio legal às famílias. Na cerimônia de abertura, no auditório simples de uma escola pública, Sofia subiu ao palco. O microfone chiou. Ela riu nervosa, ajeitou o cabelo e disse: "Eu não vim dar palestra, vim só lembrar uma coisa. Às vezes o que falta não é remédio, é escuta. E quando a gente escuta de verdade, muda tudo." As palmas começaram devagar, depois ganharam força. No meio da plateia, Alexandre segurava Léo no colo. O menino batia palminhas também, tentando acompanhar o ritmo. Alguns dias depois, Alexandre chamou Sofia ao jardim. O céu de fim de tarde tingia as árvores de laranja. Ele segurava um envelope. "Não é nada que te prenda", disse. É o contrário. Dentro havia documentos. Nome dela como tutora legal de Léo. Assinatura dele, o selo do cartório. Sofia ficou sem ar por um instante. "Isso é sério, Alexandre." "Eu sei. Por isso mesmo. Você ficou quando todos foram embora." Ela olhou para o menino correndo no gramado, o cabelo balançando na luz. "Ele não precisa de uma mãe nova", murmurou. "Eu sei." Ele deu um meio sorriso. "Mas precisa da mãe que ele escolheu." Sofia sentiu os olhos arderem. Assinou. A caneta tremia, mas a decisão era firme. O recital da escola veio num sábado quente de novembro. Auditório simples, cadeiras de plástico, pais ajeitando celulares.
Léo usava camisa branca, cabelo penteado, tênis novos. Quando chegou a vez dele, caminhou até o teclado. A professora sussurrou algo no ouvido dele e ele acenou com a cabeça. As primeiras notas soaram tímidas, depois firmes. Era uma melodia curta, conhecida. A canção de ninar que Marina tinha composto, a mesma que Alexandre achou no caderno antigo, que Sofia tocava à noite para acalmar o menino. A música encheu o auditório com uma doçura quase física. Quando terminou, o silêncio durou um segundo longo, e então as palmas vieram, altas, fortes, incontidas. Léo olhou para o público, atônito. Viu Sofia chorando e rindo na primeira fila. Viu o pai de pé, batendo palmas sem parar. E no meio daquele barulho bonito, ele fez algo que ninguém esperava. Levou a mão ao peito e depois apontou para eles, os dois. Foi um gesto simples, mas quem viu, entendeu. Hoje, as manhãs na casa não têm regras cronometradas. A mesa do café tem migalhas e gargalhadas. Sofia trabalha meio período no instituto. Alexandre cozinha aos domingos, mal e feliz. Léo fala frases inteiras, ainda com sotaque de descoberta. Na varanda, cortinas dançam com o vento. A porta que um dia viveu trancada, agora fica aberta. Sofia se inclina na moldura e observa o menino correndo pelo jardim. Alexandre vem por trás, sem pressa, e pergunta: "Lembra quando tudo aqui era silêncio?" Ela sorri. "Lembro. E lembro do dia em que parou." Ele segura a mão dela. O riso de Léo ecoa pelo quintal, atravessando a tarde. E é assim que o som da justiça se parece. Não com sirenes, nem aplausos, mas com o riso leve de uma criança que finalmente é ouvida.